Mas antes, a gente vai assistir a reportagem sobre esses cerca de 1.000 prefeitos que devem ir a Brasília amanhã para protestar contra decisões recentes dos poderes federais. Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios indica que as medidas devem ter um impacto de 73 bilhões de reais às prefeituras. A gente vai chamar ao vivo, lá em Brasília, nosso repórter Nolan Roberts, que tem as informações. Boa noite, Nolan. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que acompanham o WW. Pois é, Caio, inclusive agora há pouco, um dos representantes do Conselho, da Confederação, Nacional dos Municípios esteve aqui onde estou, em frente à casa do presidente da Câmara, Arthur Lira. Tentou conversar com Arthur Lira, que ainda não tinha chegado, então ele não conseguiu conversar com o presidente da Câmara, mas segundo ele conversou hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a respeito desse prejuízo que, segundo ele, os municípios estão tomando. Como você disse aí no início, Caio, 73 bilhões de reais por ano e pode chegar a mais, a cerca de 250 bilhões de reais, segundo esse estudo da Confederação Nacional dos Municípios. O que a CNM colocou nesse estudo para justificar esse rombo de 73 bilhões de reais por ano? Por exemplo, alteração no conceito do ICMS, do etanol, do combustível, tornando o combustível essencial. Isso acarretou, segundo a CNM, um prejuízo de 22 bilhões de reais aproximadamente por ano. Também falou sobre o piso salarial da enfermagem, junto com o reajuste, daria um prejuízo de 37 bilhões e 200 milhões de reais por ano. Também uma portaria de reajuste do piso do magistério de 33,24%, que daria 30 bilhões 260 milhões de reais por ano. Esses são só alguns desses exemplos do que estão, desses dados que estão nesse estudo. Então amanhã eles devem fazer aqui uma marcha contra também esse novo pacote de bondades que está sendo discutido no Congresso Nacional, já foi aprovado no Senado e agora sendo discutido na Câmara dos Deputados. Eu volto ao estúdio com vocês. Obrigado, Nolan. Bom trabalho por aí. Vamos agora à nossa primeira roda de análise. Gustavo Uribe, há 90 dias das eleições, qual o poder de fogo dessa prefeitada toda em Brasília amanhã? Poder de fogo enorme, viu, Caio? Boa noite a todos, boa noite, Caio, boa noite, Sérgio, e a todos que nos assistem aqui no WW. Os prefeitos são a ponta da linha, aqueles que fazem a campanha para os deputados federais à reeleição, ou seja, aqueles que têm os recursos municipais que podem ajudá-los na campanha. Mas há um pouco de dúvida de alguns parlamentares da base aliada com que eu conversei. O que eles dizem, Caio? Eles dizem que no fim da linha, o que interessa é o apoio e também a opinião da população, e a população tem sofrido com o aumento da inflação. Então eles acham que mesmo que os prefeitos façam essa pressão, a população quer os benefícios. E nesse momento é melhor priorizar a população mais carente do que os próprios prefeitos. Mas há sim um receio de que a não presença desses prefeitos na campanha desses deputados federais pode ser um grande prejuízo a eles. O próprio Palácio do Planalto já tem tentado construir um discurso. Inclusive, há uma expectativa de que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, se reúna com alguns prefeitos para tentar esclarecer qual é esse pacote do governo federal. O discurso construído pelo Palácio do Planalto é de que, na verdade, esses prefeitos estão agindo em interesse próprio e não no interesse da população. Então, essa deve ser a tônica do discurso do Palácio do Planalto para tentar rebater esses prefeitos. Mas há muita apreensão sobre o movimento deles, sobretudo se eles podem pressionar os parlamentares a jogar essa votação apenas para agosto, que é o que querem os partidos de oposição. Sérgio Vale, o Uribe coloca toda a construção de um discurso por parte do governo, por parte do Congresso Nacional, deputados e senadores, para tentar convencer os prefeitos a recuarem, né, nesse poder de fogo, em todo esse avanço aí das críticas sobre a PEC. Qual que é a sua avaliação? Esse levantamento da Confederação, que coloca 73 bi, os prefeitos eles estão cobertos ali de dados matemáticos, ali, fiscais, com força suficiente para convencer Congresso e Palácio do Planalto? Ou, na sua avaliação, está difícil esse convencimento, convencer Brasília do impacto fiscal dessas medidas? Bom, boa noite, Caio, boa noite, Gustavo, boa noite a todos que nos assistem.
Olha, o problema dessas medidas fiscais que estão sendo colocadas, na verdade, desde o começo do ano, essa questão das prefeituras agora reclamando, teve a questão do ICMS anteriormente, a PEC do kamikaze que a gente teve aí na última semana. O problema dessas PECs, dessas medidas todas que estão sendo colocadas agora, é que estão sendo feitas com base de aumento de arrecadação nesse momento que a gente está tendo em 2022. Só que quando a gente chegar no ano que vem, a gente está prevendo uma desaceleração da economia, uma queda do PIB provavelmente, você não vai ter a arrecadação que você está tendo hoje. Então os prefeitos têm uma dose muito grande de realidade a hora de que coloca o ponto de que, olha, a gente pode eventualmente gastar este ano, mas ano que vem não tem espaço para isso. E o grande risco, né, Caio, é você chegar no final do ano com essas medidas e elas se perpetuarem. A gente tem um histórico no Brasil dessas medidas fiscais que são de curto prazo, para 6 meses ou pouco mais, acabam ficando de forma permanente. Esse é o risco que a gente tem no final do ano. Essas medidas que eram para acabar no final do ano podem continuar a partir do ano que vem. A gente pode falar em herança maldita, Sérgio Vale? Está sendo construída uma herança maldita, seja para um presidente reeleito, seja para um presidente novamente eleito? Olha, esse termo herança maldita lá de trás, que a gente traz de 2003, né, na eleição do Lula, ali foi uma herança bendita que a gente teve, né, de fato que o Lula herdou do Fernando Henrique naquele momento. Agora, do ponto de vista fiscal, me parece muito claro que a gente está caminhando para uma herança maldita de fato, que começou ano passado do ponto de vista institucional. A gente começou a ter a quebra da regra do teto ano passado, que na verdade continua a acontecer esse ano com as PECs que estão sendo colocadas nesse momento, e você coloca um perfil fiscal para o governo de 2023, a depender de quem for, que muito provavelmente vai levar à continuidade dessa quebra que a gente começou a ver acontecendo ano passado. Então, o governo federal hoje, ele tem uma ponta de início desse processo de desmantelamento fiscal que a gente está vendo acontecer no país. E a grande discussão, a grande dificuldade é olhar para frente e a gente imaginar que isso não vai acabar agora, né, com a eleição. Muito provavelmente a gente vai continuar vendo esse desmantelamento em 2023. Uribe, de certo modo, eu tenho uma avaliação de que a elite política do país, com essa PEC, principalmente da semana passada, ela manda um recado para economistas e manda um recado para também o judiciário, de certa maneira, que elaborou a legislação eleitoral, que cuidou de tentar impor travas para a não utilização da máquina do Estado no período que antecede a eleição, mas principalmente para os economistas que formularam todo o nosso arcabouço fiscal. Qual que é o sentimento, qual que é o objetivo central da elite política? É mandar um recado e dizer, economistas, judiciário, quem manda aqui sou eu, ainda mais em ano de eleição. Então, primeiro a gente ganha a eleição, depois a gente tenta de alguma maneira consertar essa herança, se é que isso é possível. Qual que o que está na essência desse processo que une até a oposição na aprovação de grande parte dessas medidas? Salvar a própria pele, Caio. Eu acho que isso é flagrante. O que os parlamentares querem é justamente ter um discurso para suas bases eleitorais. A gente ouvindo muitos parlamentares da base aliada e da oposição tem uma reclamação constante com o preço dos combustíveis, com o preço dos produtos, a inflação corroendo o poder de compra dos brasileiros. Então, eles estão agora defendendo uma série de medidas para conseguir se reeleger, para conseguir chegar na ponta da linha que são os eleitores e dizer nós fizemos alguma coisa. Mas, claro, criando uma bomba fiscal para o próximo presidente. A gente lembra muito do que aconteceu na eleição de 2014, quando se segurou a energia elétrica e depois estourou depois em 2015, e isso pode ter ajudado no processo de impeachment de Dilma Rousseff. Então essa é a tentativa. O PT no Senado Federal inicialmente apoiou a PEC. Agora, depois que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que é como um picolé, uma hora vai acabar no palito, agora o PT já está modelando o discurso. Tem alguns parlamentares que dizem que não podem votar contra a medida, mas que pode jogar um pouquinho para agosto, ou seja, não votar agora e jogar mais para frente. E aí Reginaldo Lopes, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados, pretende inclusive apresentar um requerimento que está proposto, é uma ideia, um inciso na lei do teto de gastos, que fala que medidas de aumento de gastos, você pode apresentar um requerimento com apoio de 1/5 da Câmara dos Deputados e assim você precisa ter um prazo de 20 dias para discutir melhor a situação. Então agora a gente tem visto que a oposição está um pouco perdida, tentando encontrar um discurso e agora tem se apegado, então, na postergação do prazo. Mas mesmo assim, os parlamentares de oposição estão bastante preocupados de ficarem com a pecha de vilões da população nesse momento. Agora, já dá para ter essa previsão do PT da Câmara votar diferentemente do PT do Senado?
não votar, mas postergar a votação para que se chegue em agosto. E não é só isso, Caio. A ideia também é que quanto mais tarde for aprovado o benefício, mais tarde ele vai chegar na mão da população. E aí você tem uma estratégia de que, se caso seja aprovado agora, em agosto ou julho você já consegue pagar. Se ficar para agosto, você tem setembro e início de outubro, ou seja, esse valor não vai fazer muita diferença no voto da população. Então a estratégia do PT também é jogar um pouquinho mais para frente. O PT, se for para plenário, vai votar a favor. É isso que me dizem algumas lideranças, mas ele quer postergar essa votação. Uribe, é a última cartada do presidente Jair Bolsonaro? É a última cartada numa farra eleitoral, a PEC que já foi apelidada de PEC da reeleição. Não se conseguiu, até o momento, que aqueles beneficiados pelo Auxílio Brasil sentissem e mudassem de voto. A gente tem visto as pesquisas eleitorais mostrando que muita gente ainda associa o Auxílio Brasil com o Bolsa Família, porque o governo federal não mudou o cartão do benefício. Então, o que quer o governo federal neste momento? Ele quer fazer uma última ofensiva para tentar fazer com que esse eleitorado mais humilde, que depende desses benefícios sociais, consiga associar a imagem do governo. E há também uma tentativa de mudança de discurso. O presidente Jair Bolsonaro vinha com aquele discurso do formato de 2018, volta do comunismo, combate à corrupção. Já há uma sinalização de mudança guinada. Inclusive, a área de marketing do presidente Jair Bolsonaro já tem preparado um discurso de Auxílio Brasil, um discurso de transposição do Rio São Francisco, Casa Verde e Amarela, ou seja, uma tentativa de que o presidente seja uma espécie de populista, de pai dos pobres neste momento de dificuldade. Sérgio, eu queria retomar um pouco essa pergunta que eu fiz até no começo ali para o Uribe. Vocês, economistas, sentem, de alguma maneira, que a elite política, principalmente em ano eleitoral, mostra ou quer mostrar por sobrevivência política, que é um termo também que a gente sempre usa aqui com o VAC, mostrar quem manda ali? Eles falam, bom, vocês elaboram as regras, o arcabouço fiscal, e nós respeitamos na medida do possível, até que elas não coloquem em risco nossos projetos eleitorais. Como que você vê essa, talvez até dicotomia? Eu acho que o problema específico desse ano, quando a gente olha o governo Bolsonaro, diferente de outros governos que tentaram a reeleição no passado, é a fraqueza com que ele chega na reeleição. A hora que ele chega com essa fraqueza do ponto de vista econômico, da política econômica que ele vai querer fazer para tentar se reeleger, é diferente do que teve a Dilma, do que teve o Fernando Henrique, do que teve o Lula lá atrás. Então acaba tendo esta agressividade que se junta a um executivo que também, a um legislativo que está muito mais forte do que era na época no passado. Então quando você junta esses elementos todos, o argumento econômico vai embora. O argumento eleitoral fica muito mais forte, tanto que a gente está vendo o Ministério da Economia, de certa forma, desaparecido nos últimos dias. Um monte de PECs estão surgindo que são muito ruins do ponto de vista fiscal. Com certeza, o ministro Paulo Guedes acredita nisso também, mas a eleição se sobrepõe a essa questão econômica. E aí não tem o que a gente fazer como economista. A eleição, o Congresso, o Executivo vai colocar as rédeas nesse sentido. Qual que seria o modelo ideal para atender essas pessoas todas que estão dentro desse pacote? Qual que seria o formato ideal, fiscalmente responsável, para você atender motoristas de aplicativo, taxistas, barqueiros e as camadas mais baixas aí que estão sendo beneficiadas com o aumento do Auxílio Brasil? Quando você olha a cesta de possibilidades, o que seria o caminho ideal em junho, em julho agora? Na verdade, deveria ter sido antes, né, Caio? Do ponto de vista econômico, é muito melhor você dar renda para a população do que você falar, olha, eu quero este produto específico com corte de imposto porque eu quero que ele seja beneficiado, que é o caso que a gente tem agora dos combustíveis. Se lá atrás, quando a gente começou a guerra da Ucrânia, e a gente viu ali já em março e abril que a situação ia ficar muito complicada, ali já era para a gente ter partido para essa ideia que, do ponto de vista econômico, é o que muitos países estão fazendo também, de você fazer uma distribuição de renda de fato temporária para a população mais pobre, e aí não necessariamente escolher que você vai dar para caminhoneiro, você vai dar para taxista, mas fazer uma bolsa de renda para a população mais pobre, temporária, sem fazer as medidas tributárias e ICMS que a gente fez até agora. Porque quando a gente olha o combustível para frente, Caio, tudo que está sendo feito agora, a gente pode até ter uma deflação agora em julho. Mas o que está sendo previsto de aumento de preço de combustível para frente pode anular essa queda que a gente tem agora. Então não vai adiantar. É melhor dar a opção de escolha para a população que ela quer consumir, porque não é só combustível que está subindo. A alimentação está subindo também. Outros itens estão subindo na mesma intensidade. Deveria ter sido feito isso lá atrás. Mas
Com o Executivo enfraquecido, com o Ministério da Economia enfraquecido, você não consegue colocar essa agenda. Vem a agenda atropelada do Legislativo que acabou levando ao que aconteceu.